Bom, pessoal, estamos aqui no podcast 2A2 da Chapa 2 do CREMEC para as eleições que acontecem no dia 14 e 15 de agosto deste ano de 2023. E o tema desse podcast é a pandemia. Olá, eu sou Raquel Teixeira. Eu sou Bob, Roberto Maranhão. Inclusive, fazer uma breve apresentação. Sou médico de família e comunidade. Nossa chapa 2 do CREMEC, é a única que possui os médicos dessa especialidade. E, claro, todas as especialidades são importantes, mas temos aí um contexto em relação à atenção primária à saúde que, na nossa chapa em específico, dialogando com a gestão do sistema de saúde, tem bastante relevância. E aqui com a gente hoje estão... Oi, pessoal, sou Joel Porfírio, sou médico psiquiatra, atuo no Hospital Mental e atuo também na Unifor. Eu sou Magda, sou médica de família e comunidade também e sou professor da Universidade Federal do Ceará. Importante, Raquel, você também. Eu sou Raquel Teixeira, sou endocrinologista, atuo como pesquisadora na UFC. E a gente está aqui hoje para falar de pandemia, não é isso, Bob? Mas por que é importante a gente falar ainda de pandemia, sendo que a pandemia já acabou? A pandemia é um assunto necessário, embora dolorido, e bastante dolorido, muitas vezes pessoalmente, dadas 700 mil mortes, mais de 700 mil mortes registradas, confirmadas no Brasil, porque ela é o evento traumático mais relevante da epidemia dos últimos 100 anos, desde a gripe espanhola. Mas dentro da atividade do Conselho, o Conselho é de 1957, ela é o grande desafio da atividade conselhar, e onde a gente viu que, infelizmente, o Conselho Federal de Medicina se comportou de uma forma omissa algumas vezes e ideológica, prejudicial outras, e, de maneira geral, os Conselhos Regionais de Medicina ficaram nessa primeira atuação, que é de omissão. Joel, acho que é uma coisa importante que você falou, né, a questão das mortes, que quando a gente fala de número, a gente perde a noção, né? Eu costumo muito, para a gente tentar materializar o que são essas milhões, milhares de mortes, pensa em Boeing, né? Imagina que a gente tenha noticiado que vários Boeings caíram, o quanto que isso não chocaria a gente. Então, é um pouco disso, né? São 700 mil mortes, quantos Boeing seriam? É uma queda de avião a cada dia? Quantos aviões, né? Então, a gente teve realmente um período triste que pode se repetir, né? A gente tem mudanças na saúde planetária, tudo isso. Então, é importante, apesar de ter passado, né, que lições que a gente aprendeu disso, que lições a gente não quer repetir e que lições é que a gente pode aprimorar. Porque a pandemia, ela felizmente, né, atenuou e passou, mas ela serve de exemplo do valor que está sendo colocado no trabalho do Conselho. Porque se ela é mais relevante pela pungência do tema durante uma pandemia, que o nome já está dizendo a gravidade, mas no microtrabalho, dos desafios do dia a dia, o mesmo valor que foi deslocado para uso ideológico do aparelho conselhal, ele também vai ser deslocado, ou pode ser deslocado, se nas mãos erradas, no trabalho do dia a dia. Essa é a questão. Por isso que a pandemia... Ninguém está remoendo a morte dos outros, ninguém está remoendo o sofrimento coletivo. A gente está olhando para frente. A gente tem um medo, né, que se repita um certo aparelhamento e a gente quer mudar. Acho que com a experiência que a gente teve, aí que eu acho importante a gente falar, onde a gente estava nessa pandemia, né? Onde que os nossos colegas que estão na Chapa 2 estavam e o que é que eles estavam fazendo na pandemia. E esse, inclusive, acho que é importante ressaltar para quem está nos ouvindo, que esse foi um dos grandes motivos pelo qual essas 40 pessoas que estão hoje se colocando como candidatas para o Conselho Regional de Medicina do Ceará se reuniram, né? Cada um, muitos de nós, a maioria de nós estiveram na linha de frente ou na gestão durante os 3 anos da pandemia.
E uma coisa que nos foi, quando a gente se reuniu e conversou, e que foi uníssona, é exatamente o que é que a gente pode fazer diferente enquanto Conselho Regional, enquanto sistema conselhal no Brasil, e isso é o que nos move, né? Uma das coisas que nos move é exatamente esse resgate. Né? Então, eu acho que para esse podcast é interessante que a gente faça essa análise histórica do que foi a pandemia, e de uma reflexão sobre o que o papel do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará poderia ter sido dentro de uma intervenção e dentro de uma mediação, de um diálogo, de uma exposição, daquilo que de fato realmente poderia ter feito uma diferença dentro de tudo aquilo que nós sofremos, apontando justamente para o que você falou, Magda, de não repetirmos os erros. Então, eu acho que a gente pode trazer esse cenário, né? Que é essa análise histórica e o que é que poderia o CREMEC ter sido, né? E que nós, enquanto Chapa 2, nos colocamos para ser esses protagonistas. Eu acho que uma palavra importante que você acabou de falar, Bob, é protagonismo, né? Acho que o Ceará mostrou na pandemia o quanto poderia ser protagonista. A gente, durante muitos momentos, a gente esteve à frente das decisões nacionais, inclusive. A gente teve, por exemplo, o IntegraSUS, que é um sistema de transparência que foi criado por membros da chapa também, para dar visibilidade, para trabalhar com a sociedade. Para dar transparência, né, nos dados. Transparência, na educação, porque o outro entender de indicador também é importante. Então, a gente, durante a pandemia no Ceará, a gente esteve à frente de muitos momentos, né? Monitorar a taxa de ocupação hospitalar, de montar comitês de operações de emergência, o COI. E aí, eu acho que quando você pergunta, né, o que é que poderia ter sido diferente... O Conselho estava nesses o comitês? Conselho não foi atuante, eu acho que é das coisas que a gente precisa, e que essa Chapa 2 se reuniu para mudar, é essa presença maior. Né? Tá junto do gestor, tá junto diálogo, das políticas públicas. Inclusive propondo, mas também cobrando, né? Claro, se for necessário, né? Cobrando. E aí eu acho que o nome da chapa também tem muito a ver com isso, né? Ética, ciência e cidadania. Como a gente pretende trazer o conselho para junto, né? Através da ciência, porque foi um dos problemas que a gente teve. Obviamente que no começo existia muita ignorância mesmo em relação à doença, dúvida, novidade, todo mundo pesquisando, mas, em um certo momento, a gente começou a observar muita desinformação. E aí ficou muito complicado para quem estava na gestão na época, né, a questão da defesa do Conselho Federal de Medicina. Acho que o Joel depois pode falar um pouco, que ele estava mais perto do Conselho Regional aqui no Ceará, de como é que isso aconteceu. Então, muitas vezes, os gestores não tinham o apoio, né, técnico que deveriam ter do Conselho Regional de Medicina, e ficou muito difícil porque as informações, muitas vezes, eram desencontradas. Né? Enquanto você prescrevia isolamento, enquanto você prescrevia máscara de proteção, existia uma outra corrente que fazia a vacinação. Né? Então, existe uma outra corrente que ia contra tudo isso. Então, foi muito difícil. Além de toda a novidade, né, e insegurança de que a gente tinha de tratar a Covid, essa questão dos conselhos, principalmente o Conselho Federal de Medicina, muitas vezes ter posições antagônicas às gestões, né, dentro do Estado. Eu vou tomar a liberdade de me alongar um pouquinho. Vocês me cortam e complementam. Raquel, por favor. Por favor. Então, assim, o que a Magda falou, vou dar exemplos, né? A gente não viu no sistema, nem no CFM, nem no CRM, e não era proibido fazer, né? Não era proibido fazer, sim, uma campanha de isolamento social, de uso de máscara, ou de vacinação quando a vacinação chegou. A gente viu, no máximo, um silêncio sobre o que funcionava e uma manifestação objetiva sobre tratamentos que depois se mostraram ineficazes, que faz sentido naquele primeiro momento da pandemia, do uso, porque ninguém sabia exatamente, existia uma racionalidade hipotética farmacológica, mas que depois os estudos... Pouco depois, né? Que é um assunto que a Raquel gosta muito, que é a medicina baseada em evidência, que ela pode também, ela talvez tenha até as datas aí na cabeça melhor do que eu, que pouco depois...
o Conselho se arvora, o Conselho Federal se arvora a normatizar baseado em ideologia e mantém essa norma inventada baseada tão somente em ideologia. Mas vejam vocês, isso já é temerário, por quê? Não é porque, tudo bem, mas não vai fazer mal. Faz mal. Por que faz mal? Porque vende a ideia de uma eficácia que não tem e aumenta a exposição, aumenta a interação, aumenta a disseminação. Né? Exatamente. Você deixou de fazer o que poderia ter evitado muitas dessas 700 mil mortes e fez, de alguma forma, indiretamente, um aumento de disseminação. Por quê? Porque vendeu a ideia de uma eficácia que não existe. Que o Conselho, inclusive, não é quem vai avaliar se um tratamento funciona ou não. É compreensível o uso off-label e existe normatização para o uso off-label de medicação. E é boa, inclusive, de 2016. Não só para tratamento de Covid, né? Não, de qualquer coisa. E ele coloca lá, o médico, a médica, é responsável pelo que passa, desde que baseado nas evidências e em casos de exceção ou de resistência, refratariedade, ou de doenças raras onde vai ser mais difícil fazer a evidência de melhor nível. Sim. Você vai ter situações de off-label. Não tem nada de errado nisso. Mas o que aconteceu não foi isso. Exatamente. Né? No começo a gente tinha a incerteza, que é o que a gente trabalha diariamente quando você faz ciência. E logo depois essas perguntas elas foram devidamente respondidas, com estudos robustos, de boa qualidade, de boa metodologia. No começo da pandemia eu ainda estava atuando em São Paulo e o nosso hospital, que eu atuava lá na Universidade Federal, participou de algum desses estudos, inclusive com a cloroquina, né? Citando aqui uma das drogas que foram testadas, e isso foi pacificado ali no máximo com 6 meses depois do início da pandemia. Né? Então, isso é importante que seja dito e reafirmado. Sabe o que é curioso, Raquel? É que o parecer 04/2020 continua vigente até hoje. Né? Para quem não sabe, o parecer 04/2020 foi o quê, Joel? É o que fala da permissão do uso da cloroquina, que na verdade é quase um incentivo, né? Do ponto de vista normativo, é quase um incentivo. E ele abre uma exceção na norma do Conselho, porque você não vai ver o Conselho normatizando um remédio para cada coisa. Sim. Exatamente. Entendeu? E dado momento, a Raquel já explicou, inclusive, da participação objetiva lá dela, em dado momento a falta de eficácia ficou clara e hoje, 2023, nós estamos gravando aqui em agosto de 2023, continua vigente. E é um dos nossos compromissos, né, Joel? Da gente lutar junto ao CFM para a revogação desse porque ele é simbólico, né, dessa situação, mas também ele traz situações de discussões mais complexas do ponto de vista bioético, né, do primeiro não fazer mal, do segundo de haver possibilidade de fazer bem, da autonomia da relação com o paciente, autonomia da relação com o paciente. Então, né? Essa questão da autonomia que eu acho que a gente também poderia falar um pouco, né? Mas antes disso eu preciso falar uma coisa, super delicada, complicada, mas nós estamos aqui para isso, né? Em dado momento, foi solicitado ao Conselho Regional um parecer da Câmara Técnica de Infectologia, dado por profissionais... Só para contextualizar quem está nos ouvindo, isso aqui na Câmara Técnica do CREMEC no Ceará. No estado do Ceará. E aí, profissionais da Câmara Técnica, que tem outro episódio que a gente falou sobre câmaras técnicas, procurem todos os episódios. E ele foi dado, e naquele momento já existia evidência de ineficácia. Justamente por isso que a Câmara Técnica se posicionou dessa forma. E foi um parecer técnico. Passou na plenária com algum ruído, mas passou na plenária com o apoio dos 4 que cá estão e outros tantos que não estão, nenhuma das chapas agora nessa transição de gestão, e alguns outros colegas, poucos, que estão lá na outra chapa. Mas foi uma votação apertada, ok. Em dado momento, o CFM, por um tecnicismo de norma do Conselho, fala: um parecer do Conselho Federal ele tem preponderância sobre um parecer do Conselho Regional. Até aí tudo bem, quando o assunto é ético. Mas percebam, o assunto era pós-datado na ciência. E ciência é o conjunto de, entre outras explicações, é o conjunto de conhecimento que é capaz de negar a si mesmo desde que tenha evidência melhor. De substituição de conhecimento desde que tenha uma evidência melhor. E era o caso.
Pois procurem vocês, e vocês não vão encontrar, vocês não vão encontrar no site do Conselho Regional de Medicina qualquer parecer sobre o assunto, porque ele foi retirado por pressão do CFM e, pelo menos, falta de coragem do Conselho Regional de Medicina. E é isso que aconteceu. Esse é um exemplo concreto e factual de atuação ideológica, que muitos temem, e nós também, uma atuação ideológica e de atuação política. Claro que a atuação do Conselho também é política, mas de política ideológica dentro da normatização do Conselho, ou seja, o regional CFM. Quem teme o uso político do Conselho deve votar na chapa 2. Perfeito. Eu acho que esse tema da pandemia, ele é um tema que ele é difícil, né? Então, acredito super difícil falar sobre isso. Super difícil, né? Estamos aqui, né, membros atuais do Conselho Regional de Medicina. Sabemos que nessa vigência dessa discussão, eu acredito que foi o momento em que mais aflorou, né? Quando nós constituímos a atual gestão em 2018, constituímos sob um objetivo de estarmos a favor da atuação dentro dos pressupostos do que, de fato, seja o papel do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará. E, infelizmente, a pandemia fez aflorar uma questão que, para nós, é basilar. Independentemente da minha ideologia política, eu devo atuar enquanto conselheira regional do meu Estado pela boa prática médica. E isso é essencialmente conectado ao diálogo com a ciência. E, para além disso, comunicar, né? Uma provocação que eu gosto de fazer é quando a gente busca, né, no recordatório que a gente fez nas reuniões, olhar como é que o Conselho se comunicou com a categoria e fora da categoria pelas redes sociais, que é como todo mundo se comunica, né? Para além da questão do site institucional, a gente percebe que o que a gente tem em todo 2021, naquela segunda onda, que foi a onda mais letal aqui no Ceará, era, na verdade, comunicações muito vagas, onde nenhuma você encontra orientação sobre o que fazer ou não do ponto de vista de comportamento para evitar contágio, de como que você poderia buscar informação sobre a pandemia com boa evidência científica. Então, esse é um dos papéis, acho que um papel que o Conselho pode assumir e ao lado de gestão pública ou privada em saúde. Com sociedades científicas também. Exatamente. Né? Com o diálogo através das câmaras técnicas, né, com as sociedades, é esse diálogo com a sociedade civil, vou dizer assim, porque parece um problema, mas com a sociedade, porque uma das funções do Conselho, ou o Conselho é uma autarquia federal de proteção da sociedade. Ele não é um sindicato da categoria médica, né? Então, acho que isso é uma reflexão importante da gente fazer. A gente, fazendo o resgate, até durante... A gente acompanhou, mas também até durante a campanha, né? Que nós estamos aqui ainda bem na campanha. Isso que a Raquel falou, você vai olhar no Instagram, vejam vocês aí o que é que tinha nessa época que a Raquel falou, o que é que está publicado. São coisas interessantes, são assim, feliz dia da especialidade e tal. E aí, então, o que estava acontecendo no Ceará, né, especificamente? Quase que dissociado, né, temporalmente do que a gente vinha vivendo. E aí foi feito um resgate também. Existem situações, resoluções ou pareceres do Conselho, mas um tanto protocolares. Por exemplo, elas seguiam as portarias que o Estado estava produzindo. As notas técnicas, né? As notas técnicas, né? A Magda tem mais propriedade. Então, assim, para a cirurgia eletiva, aí vai lá o Conselho e faz a resolução de parar a cirurgia eletiva. Volta a cirurgia eletiva. É um monte. Tem lá uma dezena, 2 dezenas, 3 dezenas. Mas são sempre seguidos das decisões do Estado. E não estava errado. Né? Mas o que é que isso muda? O que é que isso muda na saúde da pessoa, na saúde dos médicos que morreram? E inclusive, aí, trazendo esse gancho aí que o Joel deu, acho que a gente começou falando, né, por que a gente acha a pandemia importante. E acho que uma coisa que é da nossa chapa, né, é essa questão da história, de não esquecer. Então, um dos nossos compromissos é um memorial às vítimas da Covid, como existem memoriais nos outros locais, né, em que houve algum
alguma tragédia, né? Então, para que se lembre e não se repitam os mesmos erros. Quando a gente apaga a memória, quando a gente apaga a história, a gente acaba caindo, né, muitas vezes na mesma história, nos mesmos erros, cometendo todos eles de novo. Então, a nossa chapa se propõe a fazer um memorial, não só dos médicos vítimas, não só dos profissionais de saúde, mas de todas as vítimas da Covid. A gente entende que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se realmente as decisões, né, fossem baseadas na ciência e fossem decisões compartilhadas. Então, acho que quem acha importante o resgate da história, né, quem acha que os nossos conselheiros, nossos candidatos a conselheiros que estavam na linha de frente, aí, né, não só eu, mas o Roberto da Justa, Kenny Colares, Fabrício, Marcelo Alcântara, Ricardo Sidor, fora todo Eu tenho uma mundo. sugestão. A Sabrina Ribeiro. Sabrina Ribeiro estava em São Paulo. Estava em São Paulo, na USP. Eu até faço uma sugestão, quase... O assunto é sério demais para brincar, mas procure o que é que os 40 candidatos estavam fazendo. Isso. Eu estava num canto bem quietinho, né? Estava cuidando de idosos na enfermaria do hospital mental. Nem se compara com quem estava projetando o Elmo, como o Marcelo, ou fazendo os protocolos, como quem e o Fabrício, os protocolos sérios com a ciência, ou a Magda na gestão, ou o Roberto Bob lá na atenção primária, onde não tinha para mandar, porque o leite estava... A Raquel lá... Procurem onde é que estavam. E o que é que estavam fazendo. É isso. Então, assim, que esse memorial, né, é um dos nossos compromissos e que a gente vai levar isso realmente muito a sério. E é a ciência que a gente tem no nome da nossa chapa. Eu acredito que, como bons médicos, aqueles que acreditam realmente naquilo que fazem, esse aprendizado ele vai apontar para caminhos melhores, mais certos, mais robustos. Nós esperamos. Para o Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará e para todo o sistema conselhal do nosso país. Esse memorial ele não será à toa. Mas isso só vai acontecer se o pessoal votar na gente. Exato. No dia 14 e 15 de agosto, as eleições vão acontecer e a gente convida a todos a se informarem, a participarem, a nos seguirem nas redes sociais e conferirem os nossos 20 compromissos e não propostas de campanha no nosso site Chapa 2 CREMEC, dentro dos eixos que a gente não cansa de repetir, que é educação, isonomia, acolhimento aos jovens médicos, interiorização e transparência. Eu agradeço a todos que ficaram até o final ouvindo esse nosso recado, agradecer aos colegas que estão aqui, até breve. Muito obrigado pela audiência de vocês, divulguem as ideias, divulguem nas redes sociais. Um abraço e até o dia 14 e 15 a gente conta com vocês. Ouçam, compartilhem. A gente espera que depois do dia 14 e 15 a gente consiga fazer tudo que a gente propôs nesses 20 compromissos. Bom, gente, é um prazer conversar com os amigos, conversar com vocês. Esperamos que esse diálogo não se acabe no dia 14 e 15 de agosto. Esperamos que a Chapa 2 ganhe as eleições do CREMEC e que esse diálogo se perpetue pelos próximos 5, 10, 15, 20 anos para realmente fazermos uma medicina diferente no nosso estado e no país. Muito obrigado. Um grande abraço. Valeu. Valeu.